Jeremias capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Se você correu com homens, esse aqui fica para daqui a pouco. Irmãos, a Hélio e Isalino passaram por um momento de provação na vida deles. O profeta Jeremias é, sobre todos os profetas, talvez, o que mais sofreu. Não é à toa que ele é conhecido como o profeta chorão. Ele recebe essa nomenclatura, essa intitulação, porque além do seu livro, existe um segundo livro chamado Lamentações de Jeremias, que é um livro repleto de dor, de sofrimento e de lamentação, onde o profeta Jeremias vai falar sobre Deus, mas vai abrir o seu coração, vai abrir a sua alma de uma forma incrível e vai expressar todo o sofrimento que ele passou por muito tempo. O profeta Jeremias nasceu numa família privilegiada. Ele nasceu na tribo de Levi. O povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, era dividido em 12 tribos. E essas 12 tribos faziam uma aliança e assim se formava a nação de Israel. E de todas as tribos, todo mundo que nascia na tribo de Levi era especial. Eles eram sustentados pelo governo, eles tinham casa, comida pelo governo, e eles se dedicavam exclusivamente ao ministério de tempo integral ao Senhor. Eles eram privilegiados, e mais do que isso, além de Jeremias ser dessa tribo, ele também era descendente do primeiro sacerdote da história do povo de Deus, Arão. Ou seja, ele também era um sacerdote. Nascer numa família levítica e nascer numa família sacerdotal era a maior honra que um homem poderia ter na história do povo de Deus do Antigo Testamento. E Jeremias era esse homem. E se não bastasse, ele recebeu um chamado todo especial da parte de Deus. Ele foi chamado para ser profeta. Uma história linda, uma história bonita, uma história incrível, que nós olhamos e percebemos, gente, que homem agraciado, que homem abençoado. Não bastava ser levita, não bastava ser sacerdote, também agora é chamado para ser profeta. E Jeremias, no entanto, não recebeu a notícia, esse chamado profético, de uma forma especial. Pelo contrário, o texto bíblico diz que quando o Senhor o chama, ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele fica temeroso, porque ele sabia que o chamado profético o colocaria em situações difíceis, e é exatamente isso que ocorre com o profeta Jeremias. Deus dá uma palavra para ele, uma profecia que era extremamente desagradável para os ouvintes do seu público, porque enquanto a nação de Judá se vangloriava e dizia: a nação do reino do norte foi destruída, todas as nações ao nosso redor foram destruídas, mas nós estamos de pé, nada nos acontecerá. E eles começaram, diante dessa confiança, a viverem distantes do Senhor, mas eles se fiavam nessa certeza: nada nos acontecerá, e viviam uma vida distante do Senhor. E Jeremias, embutido por Deus, cheio do Espírito Santo, pregava e dizia o seguinte: olha, Deus está vindo destruir essa nação. E as pessoas não queriam ouvir essa mensagem. Quem quer ouvir uma mensagem de destruição? Quem quer ouvir uma mensagem de confronto? Desde que o mundo é mundo, as pessoas gostam de ouvir boas notícias. Que profeta é esse que está falando de destruição do nosso rei? Que profeta é esse que está falando de um país ser invadido? Isso não é profeta, a gente não quer ouvir esse homem. Deus sempre nos livrou, Deus sempre vai nos livrar. Eles cresciam na iniquidade, e Jeremias, encarregado dessa mensagem, começou a sofrer de uma forma incrível, porque ele não tinha ouvintes.
Deus o chamou para ser profeta, quem o ouvia o rechaçava, quem o ouvia não cria. Ele não tinha sucesso ministerial, ele tinha uma palavra que ninguém cria. Era um profeta sem sucesso, um pregador de uma igreja vazia. E ele sofria com essa palavra. Até também, porque essa mensagem de fato para quem está pregando é uma mensagem desagradável. Ele não queria ser esse portador de más notícias. E durante o seu ministério, as pessoas zombavam dele, muitas vezes foi alvo de chacota, e a gente vê isso no seu livro em muitos momentos, o sofrimento dele, a angústia dele, porque ele está falando algo, ninguém crê, todos o desprezam por causa disso, está sendo relegado a uma pessoa louca, uma pessoa que está falando uma coisa que não tem nada a ver, e ele ali naquele sofrimento, muitas vezes chorando, muitas vezes clamando ao Senhor. E depois de alguns anos, aquela profecia se cumpriu. E talvez, num primeiro momento a gente pense, bom, então é um momento que a profecia se cumpre e Jeremias então vai ser honrado. Todo mundo vai falar, olha, você é um profeta de Deus. Realmente você falou e aconteceu. Só que é uma profecia que talvez ele não queria que se cumprisse. Imagina você tem uma palavra de Deus, que Deus está vindo destruir a nação, e de repente isso se cumpre. Os babilônicos invadiram no final do século VI a.C. o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, levaram o rei preso, profetas como Daniel, Ezequiel, que estão aqui na Bíblia, foram presos nesse momento, o próprio Jeremias foi preso pelos babilônicos, estava sendo levado para a Babilônia como um refugiado, como um escravo, no meio do caminho ele é solto, e ele volta, depois vai para o Egito e vira um refugiado na terra. Um homem que nasceu numa família sacerdotal, um homem que tinha um futuro brilhante, chamado para ser profeta, não só profetizou e ninguém ouviu, quando a profecia cumpriu, sofreu na própria pele. E ele manda umas cartas, enquanto profeta, para o povo de Deus, dizendo, gente, eu avisei vocês do que ia acontecer, e Deus tem uma palavra para vocês. Sabe o que acontecia? Ninguém queria ouvir Jeremias, eles estavam com raiva de Jeremias. Isso é porque você pregou isso, a gente não quer saber de você. Ele dava conselhos, e eles faziam totalmente o contrário. Um ministério humanamente fracassado, dor, sofrimento, refugiado na terra. Jeremias é de fato um homem de dores e de sofrimento. Em determinado momento dessa história ele entra numa crise, que é justamente o texto que nós lemos aqui. Então no versículo 1, ele em oração, ele diz para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Sempre que eu apresento uma causa diante de ti, sempre que eu oro, eu sei que o Senhor é justo. Eu confio que aquilo que o Senhor fala, o Senhor faz. Eu confio que diante das suas leis o Senhor é perfeito. Eu sei que o Senhor é um Senhor justo. Porém, eu quero discutir contigo sobre a tua justiça. Então ele reconhece que Deus é justo, mas em determinado momento ele fica em crise com a justiça divina. E ele fala para o Senhor, Senhor, eu quero compreender a tua justiça. Nós precisamos conversar sobre isso, porque me parece que tem algo errado na tua justiça. E aí ele vai apresentar a queixa dele a partir dessa terceira parte do versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Ele está olhando para aquelas pessoas que não temiam ao Senhor, e a vida deles estava indo tudo bem. A vida deles estava prosperando. E ele, como homem de Deus, fiel, que vivia integralmente para o Senhor, apaixonado por Deus, fazendo tudo o que Deus mandava, sofrendo por causa das ordens do próprio Deus, estava sofrendo, estava sendo desprezado. E ele faz essa pergunta muito reveladora, por que os traidores vivem sem problema? A perspectiva de Jeremias era essa, minha vida está cheia de dificuldade, cheia de problema, eu sou o homem mais sério, eu vivo contigo, eu caminho com o Senhor, tudo que o Senhor me manda fazer eu faço, eu sigo tudo que a tua palavra diz, e aquele que não faz nada disso não tem problema nenhum, e a minha vida é um problema. E aí ele prossegue no verso 2, ele fala que tu os plantastes, ele aqui vai falar dos ímpios, das pessoas que não confiam no Senhor, que o Senhor os plantou, ou seja, o Senhor os colocou, o Senhor os criou, eles criaram raízes.
Eles se multiplicaram na terra, assim como as raízes de uma árvore se aprofundam na terra. Eles cresceram e eles estão dando fruto. Ele está falando que aqueles homens maus não são alguns, mas ele está falando de uma iniquidade generalizada naquela sociedade. E aí ele diz uma frase que o Senhor Jesus vai repetir lá no Novo Testamento. Ele fala: tu estás sempre perto dos lábios, mas longe dos seus corações. Jesus disse isso ao contrário. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Ele está falando, esses homens maus e ímpios falam do Senhor, mas no coração deles o Senhor não tem lugar nenhum, não tem morada. Eles estão distantes do Senhor. Como que o Senhor pode abençoar esse povo que não te ama? Como que o Senhor pode abençoar esse povo que não te honra? Jeremias está numa crise incrível, porque na justiça dele, ele estava sendo fiel, ele estava fazendo tudo que Deus mandava, então Deus tinha que abençoá-lo. Deus tinha que prosperá-lo, Deus tinha que proteger a família dele, como ele fez com Noé. O dilúvio veio sobre todo mundo, mas Noé era um homem que andava com Deus, então Deus preservou ele. Essa era a perspectiva de Jeremias, essa é a nossa perspectiva. Nós estamos sendo fiéis ao Senhor, esperamos fidelidade da parte dele, esperamos que ele nos blinde, esperamos que ele nos guarde, esperamos que ele nos livre do mal, porque nós temos fé, porque o maligno não nos toca. Essa é a nossa expectativa. Mas muitas vezes nós estamos como Jeremias. Ele diz, verso 3, porém, o Senhor me conhece, tu me vês e provas a minha atitude para contigo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor sabe que eu sou fiel. O Senhor me prova, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou fiel. Agora eu não entendo porque que a vida do infiel é melhor que a minha, e a minha vida própria é uma desgraça. Arranca, e ele faz uma oração imprecatória, uma oração do fundo do coração, não é talvez uma oração que a gente deve imitar. Ele diz para o Senhor: arranca os ímpios como ovelhas destinadas para o matadouro. Ele está magoado, gente, ele está quebrado, ele está ferido, ele está se sentindo injustiçado. E ele prossegue: até quando a terra vai ficar de luto e a relva de todo o campo estará seca? Isso aqui é uma metáfora, dizendo que a terra está de luto, não há vida na sociedade, não há vida nas pessoas, porque quem está governando são os homens maus, o que está prevalecendo é a maldade, o que está prevalecendo é a corrupção, o que está prevalecendo é a iniquidade. As notícias são só ruins, é escândalo, é tragédia natural, é guerra, é desespero, muito parecido com os nossos dias. Notícias ruins atrás de notícias ruins, a terra está seca, os animais estão perecendo, as aves, por causa da maldade dos que habitam na terra. Pois eles disseram, isso aqui é importante, esses homens iníquos que estavam rodeando Jeremias disseram o seguinte: ele não verá o fim que nos espera. Eles olhavam para Jeremias pregando: se arrependam, Deus vai trazer o juízo sobre vocês, Deus vai destruir essa nação, vocês vão para o cativeiro, se arrependam. E eles olhavam para Jeremias e diziam o seguinte: esse cara vai morrer e nem vai ver o nosso futuro. Eles não criam em Jeremias, não respeitavam Jeremias, não criam na autoridade que ele tinha de Deus e zombavam dele. Ele nem vai ver o nosso futuro, esse cara vai morrer pregando sozinho e a gente vai continuar bem e prosperando. Ele nem vai ver isso. Jeremias está sofrendo profundamente. Um homem justo, sofrendo como profeta, não era ouvido por ninguém, cheio de crises e conflitos, e muitas vezes nós somos provados e sentimos o mesmo que Jeremias. Às vezes o motivo, a razão é outro, mas quantas vezes nós não nos perguntamos: por que eu, Senhor? Por que isso tinha que acontecer comigo, Senhor? Senhor, por que tinha que acontecer com meu filho, Senhor? Muitas vezes nós indagamos o Senhor e sentimos o que Jeremias sentiu. Senhor, eu amo tanto crianças, Senhor. Por que o Senhor não me concede filhos? Por que o Senhor dá filhos para pessoas que não vão cuidar bem deles? E eu estou aqui pedindo ao Senhor: me dá filhos para a tua glória, e o Senhor não me dá. Por que eu peço, Senhor, um emprego para eu contribuir para o teu reino, para ser uma bênção, e o Senhor não me dá? E dá para aquele imoral, dá para aquele que não teme o nome do Senhor. Senhor, eu me cuidei tanto. Por que essa enfermidade veio agora, Senhor? Ah, Senhor, ele é tão jovem, Senhor.
Muitas vezes nós ficamos revoltados, irmãos. Muitas vezes nós sofremos como Jeremias, porque nós não entendemos a justiça de Deus. Jeremias não está abrindo o coração dele para nós. Ele está revelando o nosso coração. Porque tudo que ele sentiu é o que nós sentimos muitas vezes. Por que que o Senhor permite, na sua igreja, uma pessoa fazer uma coisa dessa? A gente fica em crise. Por que que essa enfermidade veio, Senhor? E eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre todo e qualquer sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que vem no nosso coração é uma certeza de que essa dor é a maior do mundo. Nós não relativizamos, nós não nos comparamos, a não ser quando nós nos colocamos no centro e temos a certeza e convicção que ninguém sabe o que a gente está passando. E quando às vezes alguém vem consolar a gente fica com raiva até, irado, porque a gente tem a certeza que ninguém sabe o que a gente está passando. As pessoas não compreendem, as pessoas não dão atenção que elas deveriam dar. As pessoas dizem que são amigas e que me amam, mas nesse momento elas não estão dando o suporte que eu preciso. Todo mundo que sofre sente isso. E a gente fica refém do presente. Nós ficamos reféns da dor. Nós esquecemos que no passado da nossa vida, na vida da Ellen, na vida da história da igreja, do povo de Deus, Deus fez coisas incríveis, mas a gente esquece disso tudo. A gente é refém do presente, a gente só vê a dor e mais nada. E a dor passa a ser uma idolatria. A gente deixa de ver Deus na grandeza que Ele é e colocamos aquele desafio, aquele problema como a maior coisa do mundo. Reféns do presente, não conseguimos olhar para o futuro, não conseguimos ter esperança de dias melhores. E sofremos, nos sentimos sozinhos, temos a certeza que talvez até Deus nos abandonou. E nessa hora, o diabo e os seus anjos decaídos irão contribuir com a nossa natureza pecaminosa e você será tentado. No momento de fraqueza, é o momento que ele vai se apresentar. Como Jesus provado no deserto, 40 dias sem comer e sem beber. No momento de fraqueza, o diabo o tenta. Por que que você não mostra para mim o seu poder e transforma essa pedra em pão? Por que que você tem que sofrer? Você é o Filho de Deus. Por que que você precisa morrer numa cruz? É só você me adorar uma única vez. E eu me retiro de cena, e eu entrego todo mundo aos seus pés. Tentando, o tentador prossegue até o dia de hoje, para tentar trazer destruição e iniquidade entre os filhos de Deus. Como Jesus foi tentado, nós seremos tentados. E muitas vezes a tentação bate na porta do nosso coração, e nós ficamos em crise. Por que que Deus está permitindo isso acontecer comigo? A gente tem aquele sentimento que eu não mereço. Porque eu contribuo na igreja, porque eu não falto nenhum culto, porque eu sirvo o Senhor. Quantos anos? Vem aquele sentimento de revolta. Meu irmão, qual é a sua dor nessa noite? Jeremias está abrindo o coração dele. Ele está cheio de queixas. E talvez você tenha as suas. E diante dessa queixa, Deus respondeu Jeremias. E antes de nós lermos essa resposta, segura aí, muito bem aí, Ed, no verso 4. O que você acha que Deus falou com Jeremias? Diante desse coração rasgado e aberto, como o da Ellen ali naquele momento sozinho, você rasga, você chora, você clama. O que você acha que Deus falou com Jeremias? Ou melhor, se coloque no lugar de Jeremias, ou diante da dor que você está passando, o que você gostaria de ouvir do Senhor? O que você gostaria que Deus dissesse para você, nesse momento de crise, nesse momento de sofrimento, nesse momento de angústia, de amargura, de incerteza e de conflito? Seria maravilhoso se Deus tivesse dito para Jeremias: eu vou te livrar dessa situação, Jeremias, eu vou te honrar, e todo o povo vai ver que tu és o meu profeta. Seria possível. Deus muitas vezes faz isso, Ele tira a gente, Ele livra. Mas não foi o que aconteceu com Jeremias. Talvez a gente gostaria que Deus tivesse dito para Jeremias: Jeremias, a minha graça te basta, Jeremias.
eu sou contigo, Jeremias, se deleita na minha presença. Isso é uma verdade. O Senhor Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está sempre conosco, isso é uma verdade. Mas muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós precisamos ouvir o Senhor falar com a gente que está conosco, para a nossa alma, para o nosso coração ser renovado, para aquela verdade voltar a fazer efeito e ser uma realidade na nossa vida. Mas não é isso que Deus fala para Jeremias, não. Às vezes nós queremos que Deus nos pegue no colo. Só que Deus não pegou Jeremias no colo, não. Deus deu uma resposta para Jeremias, que é a seguinte, verso 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Jeremias, tudo que você passou agora é como se você estivesse correndo com homens. Mas o dia vai chegar que os cavalos virão e você vai ter que acompanhar o trote e a corrida do cavalo. Se você tropeça em terreno seguro, o que vai acontecer no dia que você tiver que andar no meio dos matagais, junto do Rio Jordão, num terreno cheio de lama, impreciso? Deus está dizendo para Jeremias o seguinte, por que você está tão abalado por esse sofrimento? Eu tenho desafios maiores para você. O que vai acontecer quando eles chegarem? Se você não está passando na primeira série, como é que você quer ir para o ensino médio? Numa palavra contemporânea e moderna, para você compreender e captar bem o coração desse texto, Deus não fala para Jeremias, eu vou te livrar. Deus não fala para Jeremias, eu sou contigo, nem pega ele no colo. Deus olha para Jeremias e diz o seguinte, seja resiliente, Jeremias. Seja resiliente. Na física, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Numa perspectiva mais psicológica, se a minha querida psicóloga Luana me permite, é a capacidade que nós temos de recobrar facilmente ou nos adaptarmos à má sorte ou às mudanças. Então Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, para de chorar, meu amigo. Você está correndo com os meninos. Tenho coisas novas para fazer na sua vida, tem desafios que eu ainda quero que você passe. As coisas ainda serão talvez mais desafiadoras e você precisa estar forte para o que está por vir. Levanta a sua cabeça, Jeremias, para de chorar. Deus não passa Nutelinha na boca, não. É uma palavra raiz, é uma palavra de encorajamento. É um chamado do Senhor para aquele sofrimento que não vai simplesmente trazer ali uma palavra tranquila, uma palavra que o Léo vai nos explicar muito bem na quarta-feira, teologia do coach. Não, vai melhorar, toma aqui esse analgésico, vai sarar. Não, olha, é difícil. No mundo tereis aflições. Se levanta, porque os cavalos estão vindo aí, a gente tem que acompanhar o trote deles. E aí, é muito interessante a gente perceber que o que Deus estava falando com Jeremias é o seguinte, Jeremias, tudo que você está passando é um treinamento, Jeremias. Eu ainda quero te usar em coisas maiores. Então levanta a sua cabeça, Jeremias, e esteja pronto e preparado. Seja resiliente, não fique preso a esse sofrimento. Olhe em outra perspectiva, Jeremias. Tem muita coisa para acontecer, eu quero te usar muito ainda, o seu ministério não acabou. Esse sofrimento que você está passando não é o fim da sua vida, não. Porque enquanto tiver vida, meus irmãos, há esperança. Enquanto tiver vida, tem um sentido para a existência. Enquanto você estiver vivo, Deus tem algo para fazer em você e através da sua vida. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Encare o seu problema, o seu sofrimento como um treinamento da parte do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 5. O povo de Israel, depois de ver as maravilhas de Deus tirando-os do Egito, eles vão para o deserto. Eles passam 40 anos numa situação de escassez, uma situação difícil, uma situação limite. E Deus vai falar com eles de uma forma muito parecida com o que ele falou com Jeremias. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer a seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome.
mas depois o sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. É incrível ver Deus falando para o povo: eu humilhei vocês, eu provei o coração de vocês. É o que Deus está falando com Jeremias. Se prepare, entenda isso como um treinamento, Jeremias. Se Deus, irmãos, nos pegasse no colo todas as vezes que nós caímos, nós nunca aprenderíamos a andar. O Senhor está treinando você. O Senhor está trabalhando na sua vida. Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, tem uma verdade incrível para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto não fala que Deus faz só coisa boa para aqueles que o amam. O texto diz que se você ama Deus, Ele vai fazer várias coisas na sua vida para o seu bem, incluindo coisas difíceis. É como o circuito lá de CrossFit. Para você sair bem e aprovado, você tem que passar por aqueles exercícios de aquecimento e por aquele que quase mata você. Mas você vai sair melhor, você vai sair preparado. Assim é a nossa caminhada nessa vida. Deus está fazendo algo incrível na sua vida, mas isso passa por sofrimento, isso passa por decepção, por traição, passa por tudo isso. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo e não vai mudar até Jesus retornar. Então não fiquemos embriagados com essas falsas pregações e aceitemos a vida como ela é, entendamos o que Deus tem para fazer na nossa vida, porque está lá no verso 29, que aqueles que de antemão Deus conheceu antes do mundo ser criado, Ele escolheu você, Ele conheceu você, não o que você ia fazer, mas Ele conheceu você, Ele predestinou você para se tornar igualzinho ao seu Filho, igualzinho a Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, antes do mundo ser criado, Ele tinha escolhido você e determinou fazer você igualzinho a Jesus. E Ele começou a fazer isso no seu nascimento, na sua providência, moldando você, trabalhando na sua vida. No dia que você conheceu a Ele, conheceu Cristo, aí você entrou na escola de verdade, você entrou na faculdade de Deus. E ali você vai passar muitas provas e Deus vai trabalhar no seu caráter. É por isso que alguns dizem: gente, eu entreguei minha vida para Cristo, e ao invés de melhorar, quantas provas não aconteceram? Os irmãos aqui que foram batizados na mesma semana quase morreram atropelados. Assim é na vida de todo aquele que serve o Senhor. Quase todo mundo tem uma história dessa. Quando eu me decidi seguir Jesus, parece que o mundo caiu. Porque Deus começa a trabalhar na sua vida. E qual é o objetivo de Deus? Fazer você parecido com Jesus. Então, enquanto você não estiver igualzinho a Jesus, não reclame do que você está passando. É a escola de Deus na sua vida. Tem uma história engraçada. Pode não parecer. Mas quando eu era adolescente, além de extremamente tímido e introspectivo, eu era extremamente sensível. Chorava, as pessoas gritavam comigo. E um dia, uma irmã da igreja, uma líder de um ministério, ela me deu um documento, uma coisa lá da igreja. Ela imprimiu aquilo e me entregou. E ela pediu para eu levar de volta no outro domingo. E eu esqueci o papel. E aí, no meio da semana, ela me ligou. E eu falei: olha, você me desculpa, eu esqueci o papel e tal, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu olhei ali na minha Bíblia e eu não achei mais o papel. E aí eu voltei: olha só, eu vou até falar aqui com a irmã, eu não estou nem achando esse papel, eu acho que eu esqueci em algum lugar e tal. Irmãos, parece que a mulher ficou possessa do outro lado, por causa de um papel que ela podia imprimir de novo. O que aquela mulher falou comigo no telefone, só Deus sabe o que aquela mulher falou. Ela destruiu a minha existência, ela me colocou abaixo de um cachorro, foi um negócio surreal. Eu acho que realmente o Satanás tomou ela ali, porque é desumano o que ela fez. E eu comecei a chorar no telefone, e quanto mais eu chorava, mais ela acabava comigo. E acabou aquele telefone, eu me ajoelhei e falei: Senhor, pelo amor que o Senhor tem o teu filho, Senhor, eu só pedi ao Senhor para ter misericórdia, para o Senhor ter compaixão, porque que situação, que vergonha
Ela me fez sentir tão mal, tão envergonhada. Ela falou coisas tão duras para mim. Eu chorava, orando para o Senhor ter misericórdia. O telefone tocou de novo e veio aquela fé no meu coração. O Senhor tocou ela. Ela me ligou para pedir desculpa. Deus é bom demais. Eu enxuguei as lágrimas, peguei o telefone. Ela falou: oi, tem mais! Você disse que quer ser pastor, você não tem responsabilidade. E os irmãos que são pastores sabem que, como pastor, a gente passa por coisas terríveis, até ameaças. E se eu fosse aquele menino, eu não tinha estrutura para estar à frente do ministério. Então eu tive que sofrer bastante, para não ser tão Nutelinha, para aguentar uns chumbos grossos que a vida tem para a gente. Quando eu estava lá no Oriente Médio, sofrendo, muito. E eu orei ao Senhor e orava ao Senhor, e um dia o Senhor falou comigo: eu te trouxe aqui para te provar, para te quebrantar. Você é muito arrogante, eu quero te pôr no seu lugar. Eu tenho uma coisa para fazer na sua vida lá no Brasil, mas do jeito que você é, não tem jeito, porque você é muito pecador. Você vai cair, você vai ser mais um pastor corrupto, como todos que tem lá. Então eu tenho que te quebrar, eu tenho que te deixar aqui com tantos dons e talentos, sem fazer nada, se sentindo ninguém. Eu tenho que tratar você. E eu quero te sustentar aqui, um dos lugares mais terríveis da terra. Eu vou te sustentar, eu vou te dar um maná, eu vou te prosperar. E a gente tinha muito medo de ter filho ali. Eu vou te dar o filho aqui, eu vou suprir todas as necessidades para quando você voltar para lá, você não ter medo de nada, de ninguém. Para você não ser dependente de encorajamento externo. Para você não ter medo de falar a verdade, porque as pessoas vão parar de dar recurso na sua igreja, porque eles vão embora. Mas eu preciso que você sofra para você se tornar quem você precisa ser. E assim o Senhor trabalhou na minha vida, nos trouxe de volta. E eu confesso uma coisa para os irmãos. Eu não sei como que vocês se veem, mas alguns pastores aqui da cidade, talvez até com uma preocupação genuína, mas também usados pelo diabo de alguma forma, fizeram a questão de me procurar não para encorajar, mas falaram: rapaz, você é louco. Aquela igreja é um problema. Eles não vão te respeitar, cara. Você só tem 30 anos de idade. Olha, pensa bem. É assim que o diabo faz. É assim que as pessoas fazem. A crueldade está aí. A aprovação é desse jeito. Quando tudo parece que está ruim, a coisa piora. Você acha que chegou no fundo do poço? O fundo é movediço. Você começa a afundar e sua perna começa a ficar agarrada. Mas a gente, pela graça de Deus, não teve medo, não ouviu os invejosos. Estamos aqui, o Senhor tem nos abençoado. Sabemos que tudo que acontece não é por nós, é pela graça de Deus, por isso que nós não tememos. E estamos aí, se Deus quiser, esse ano começando nosso seminário teológico na cidade, que não existe. Então nós estamos avançando para o reino de Deus. E queremos ser parte do que Deus está fazendo no mundo. Nós queremos alcançar povos não alcançados. Queremos ter irmãos da igreja que escrevem livros. Queremos formar pastores, missionários. É isso que nós queremos. Mas o Senhor tem que trabalhar na gente e quebrar a gente, para a gente poder ser usado por Ele. Senão a soberba, o orgulho, a arrogância, ela bate no nosso coração. Eu conheci, irmãos, um missionário, trabalha no Oriente Médio. Ele preparou anos da vida dele. Ele é fluente em inglês. Na verdade, eu posso dizer que o inglês dele é como um nativo. Ele tem uma formação em business, uma formação nessa área administrativa nos Estados Unidos incrível. Ele tinha um excelente emprego, a sua esposa também estudou na USP, também nessa área de empreendimentos. Um casal incrível e maravilhoso. E foram doar as suas vidas para servir ao Senhor, entre povos não alcançados no Oriente Médio, um lugar muito mais desafiador do que eu estava. Chegaram ali, começaram a orar para o Senhor enviar pessoas que não conheciam a Cristo, que eles tivessem oportunidade de falar de Cristo. Eles começaram a orar para o Senhor enviar pessoas, para pessoas virem a Cristo. Começaram a orar pensando em ter um filho. E sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Um câncer. Menino jovem. E sabe o que eu faria? Faria a oração de Jeremias e voltaria para me tratar no Brasil. Sabe o que ele fez? Ele continuou no Oriente Médio, testemunhando de Jesus. Fez a coleta de gametas, ficou estéril por causa do tratamento. Graças a Deus por inseminação, teve um filho.
mas a esposa passou por mais 2 processos de inseminação, sofreu muito, como toda mulher que passa por esse processo, e perdeu os bebês. E ele poderia estar ganhando dinheiro nos Estados Unidos, mas ele está lá servindo ao Senhor. Essa semana eu estava em São Paulo e estava com um homem que foi sequestrado por um grupo terrorista. E ele estava lá com tanta alegria, com tanta paz, com tanta tranquilidade, que quando ele falou, eu dei risada. Falei, é alguma piada, tem alguma coisa errada. Então existem homens e mulheres nesse planeta, irmãos, que eles estão realmente sofrendo coisas incríveis, mas incríveis no sentido de espantosamente, eles estão tendo resiliência no meio disso tudo e cumprindo tudo que Deus tem para fazer na vida deles. Eu conheci um outro trabalhador que ele começou a carreira dele num país do norte da África, uma carreira missionária, uma carreira de fazer Jesus conhecido. Ele chegou ali, ele abriu um orfanato, naquela cultura onde crianças com problema, crianças abandonadas, são tidas como amaldiçoadas por Deus. E ele começa ali não só a falar de Jesus, mas demonstrar o amor de Jesus por aquelas crianças. Ele abre aquela instituição e de repente o governo descobre que ele estava ali para falar de Cristo. E ele é preso. E quando ele é jogado naquela cadeia do norte da África, se as do Brasil são terríveis, imagina aquelas. O guarda chamou aqueles homens e disse: esse estrangeiro aqui está no nosso país, está abusando das nossas crianças sexualmente. 3 dias e 3 noites sem dormir, clamando ao Senhor, dialogando com aqueles homens, até que o Senhor o livrou daquela situação. Foi deportado, entrou em outro país mais difícil ainda, no Oriente Médio. Ele não foi embora para casa. Ele não perdeu a expectativa, o alvo e o objetivo de fazer Jesus conhecido entre aqueles que não o conhecem. E ali naquele país ele tomou um tiro de fuzil no ombro e quase morreu. Também por uma facção terrorista. E aí depois que se recuperou, se tratou, retornou para outro país muçulmano. Resiliência, irmãos, correndo com os cavalos. A gente escuta falar sobre Charles Spurgeon. A gente sempre fala, ele é o príncipe dos pregadores. Olha, essa citação que interessante. Ele disse: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda 1 hora, como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Spurgeon teve depressão durante toda a sua vida. E os seus biógrafos dizem o seguinte: uma depressão sem causa aparente durante toda a vida. E por fim, a pessoa que nós chamamos hoje de o príncipe dos pregadores, terminou seu ministério isolado, porque os seus pares, dentro da sua denominação, as igrejas daquele tempo, o tinham como radical por demais. Não tinha amigos, não tinha companheiros, outras igrejas não admiravam o seu trabalho. Morreu deprimido e isolado. Jonathan Edwards, que é um dos ícones da história mais recente da igreja, um homem que Deus usou para trazer um dos maiores avivamentos da história da igreja, que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII. Depois de 23 anos pastoreando a igreja, que viveu o avivamento através de suas pregações, ele foi demitido da igreja. E também terminou a sua vida na angústia, na amargura, no sofrimento. Quantos estavam aqui no dia que o pastor que está servindo num país muçulmano lá na Ásia estavam presentes aqui? 2 domingos atrás. Vocês viram as filhas deles? Todas tiveram malária. A mais velha teve 3 vezes, ela tem 5 anos de idade. Uma delas quase morreu. Ela teve uma questão tão séria pulmonar que ela foi transferida dentro de uma van em oxigênio por 12 horas até chegar na cidade onde tinha recursos, e no meio do caminho a máquina do oxigênio estragou. E depois de alguns minutos ali eles conseguiram fazer aquilo, a menina quase veio a óbito. E ele me contou coisas, irmãos, que eu não posso contar aqui para você, porque senão você vai chorar, você vai querer morrer. Você não sabe o que aqueles irmãos estão passando, mas estão aqui com um sorriso, com alegria, em paz e felizes, porque são resilientes, porque estão correndo com os cavalos. Sofrimento não vai destruir você, não importa o que você está vivendo, isso não pode destruir você.
Isso pode te aperfeiçoar. Então, diante da sua luta, diante da sua dor, diante da sua provação, diante do seu sofrimento, não pense que é o fim. Porque enquanto você estiver vivo, significa que o Senhor tem algo para fazer na sua vida e através dela. Tenha a perspectiva de Deus. Esteja pronto e passe por isso como um grande treinamento, entendendo que Deus pode fazer algo maior e melhor na sua vida e através dela. O sofrimento vai te deixar mais forte para Deus. E quando não for suficiente, a graça do Senhor nos basta. Para concluir, o servo do Senhor não deve desanimar diante dos sofrimentos, mas ser resiliente. Você pode chorar, como Jeremias chorou. Você pode sofrer como ele sofreu. Você pode rasgar o seu coração e abrir o seu coração para o Senhor. Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, não. O Senhor é o teu Pai e você pode se abrir com Ele. E o Senhor vai se fazer presente. O Senhor vai te dar promessas. O Senhor vai mostrar para você que Ele está contigo. Talvez o Senhor te dê uma promessa de livramento e mude toda a sua situação. Mas enquanto você estiver sofrendo, não pereça. Não abandone o Senhor. Não se desespere. Seja resiliente. Passe por esse sofrimento da melhor forma que você puder passar. Porque o Senhor está contigo. E tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Porque Ele é Deus sobre nossas vidas. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida que não seja concedida por Deus. Acaso e coincidência não existe mais para nós. Nós cremos em um Deus soberano. Ele não é nosso Salvador somente, Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus, irmãos, está fazendo coisas incríveis no mundo. Hoje de manhã eu contei aqui, a igreja estava repleta de manhã, e eu contei com muita alegria. Conheci um irmão lá em São Paulo que ele me contou o dia que uma pessoa morreu diante deles, e eles oraram. E aquela pessoa, aquela jovem ressuscitou dos mortos. Se Deus quiser, nós já estamos agendados. Vamos trazer aqui em julho um irmão que tentou se explodir, membro de uma facção terrorista, um testemunho incrível, e você vai ver o poder de Deus talvez de uma forma que você nunca ouviu, um dos testemunhos mais incríveis que eu ouvi na minha vida. E irmãos, estando envolvido no trabalho de Deus fora do Brasil, nos povos não alcançados, o que a gente vê a cada dia é que milagres sobrenaturais, eles acontecem o tempo inteiro. Então, não é isso que importa, não é o que a gente vê, o que a gente não vê, não é o que a gente experimenta. O importante é você ter um coração, como Deus está propondo para Jeremias, um coração forte. O provérbio bíblico diz isso, que o doente o Senhor levanta, agora o coração abatido, quem o levantará? Se você perder a fé, a perspectiva, se você não for resiliente, Deus está fazendo coisas incríveis no mundo. Deus está fazendo coisas incríveis ao seu redor. Não perca a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Não perca a oportunidade, no meio do seu sofrimento, glorificar a Deus. Encare isso como um treinamento, porque os dias virão, desafios maiores poderão vir. Eu quero que você esteja pronto para correr com os cavalos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça.